Bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Provérbios 15, nessa manhã, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos dos ímpios há perturbação. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não ama escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Eu vou parar por aqui, porque esse capítulo 15 vai até o 33 versículos. Mas a gente leu até 18, né? Dá para entender bem muitos assuntos. Como eu digo, Provérbios, ele tem cada versículo um assunto diferente, né? Muito bonito, maravilhoso, edificante. Como Salomão, ele escreveu, ele dizia: filho meu, ouve minhas palavras, atenta teus ouvidos à minha correção, porque o pai dele ensinava ele. E ele escreveu muitos provérbios, porque ele aprendeu com o pai, Davi, né? E ele falou que ele era criança ainda, um menino tenro em idade, e o pai dele ensinava ele. Que bonito, né? Mas só que o pai dele, a gente viu aqui que não escondia muita, né? As coisas dele, não falava a verdade mesmo. E ele foi aprendendo a verdade. Aí, aqui nesse versículo 15, ele diz assim que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ninguém gosta que responde mal pra gente, ou que fale alto com a gente, né? Por quê? Porque quando uma pessoa fala alto conosco, suscita a ira dentro da gente, né? Dá uma raiva, não é isso que a gente diz? Nossa, que raiva! A pessoa falou bruto comigo,
Pessoa iracunda, quando ela abre a boca, ela fala diferente, ela fala, a palavra soa com ira, né? Mas se a gente responder da mesma altura, aí sai uma enorme contenda, né? Mas quando essa pessoa iracunda, essa pessoa bocuda, essa pessoa nervosa, ela dirigir a palavra para a gente, nós devemos responder brandamente. E a gente tem que ter domínio próprio, né? Muita paciência para poder responder brandamente. Por quê? Se a gente não responder brandamente, a gente se iguala à pessoa, né? E ainda suscita a ira 10 vezes mais. Um falando, o outro falando, né? Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina até como a gente deve falar, responder. Diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira de qualquer um. Mesmo que a pessoa respondendo brandamente, mas dentro dela deu vontade dela falar bem grosso também, né? Porque é duro, né? A gente ouvir palavras de fúria, né? E seja com quem for, nós devemos controlar a nossa boca, a nossa voz, o tom da nossa voz, para não suscitar ira nas pessoas, né? Quantas das vezes o ser humano cobra do próximo um bom comportamento, mas a pessoa não quer ser comportada, né? A pessoa, ela fala do jeito que ela quer com os outros, mas ela não quer que os outros falem de qualquer forma com ela, né? Então, isso é para todos nós, para que a gente venha responder com blandícia, com mansidão a todas as pessoas que conversarem conosco. A gente tem que ter esse domínio próprio. Se a gente não tem, a gente tem que buscar, né, controlar a nossa ira. Senão a gente vai ficar só brigando, só contendendo, né? A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Foi o que nós acabamos de falar, né? A pessoa sábia é a pessoa que controla a boca, que controla a sua ira, né? O tolo não é assim. O tolo não está nem aí, ele derrama estultícia mesmo. E o Senhor, Ele mostra para nós a diferença do ímpio e do justo, dos sábios e dos tolos, dos que seguem a Deus e daqueles que não seguem. Jesus mesmo, Ele corrigindo as pessoas, Ele nunca deixou sua postura, né? Sempre falando com autoridade. Mas as suas respostas eram brandas. Brandice não significa que a gente não venha ter autoridade, nem ousadia. Mas todas as palavras encaixadas no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No verso 3. Então nós vemos aí que os olhos do Senhor são como chama de fogo, contemplando toda a qualidade de ser humano, observando o levantar, o deitar, o agir de cada ser humano,
Hoje tem câmeras para filmar em tudo quanto é lugar, na rua, né? Até dentro dos estabelecimentos, né? Consultórios, mercados. Tem câmera nas ruas, nas esquinas, nos semáforos, tudo quanto é lugar. Tem câmeras para filmar o comportamento do ser humano, né? Mas o nosso Deus, ele já tinha essas câmeras há muito tempo. Os olhos dele são como chama de fogo, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Não há como se esconder do nosso Deus maravilhoso. Então, ele conhece os nossos corações. Os seus olhos enxergam todo o nosso interior, né? Acho que foi ontem, se não me engano, e o Senhor estava falando sobre isso, que nós estávamos meditando, que por fora os valentes, foi ontem, sobre os valentes de Gideão, todos convocados para a guerra. Então os soldados, aparentemente todos armados, mas o Senhor vendo que dentro deles estava tudo morrendo de medo de ir para a guerra, né? Estavam morrendo de medo. E ninguém falou assim, eu não vou porque eu sou medroso, eu não vou porque eu não tenho coragem mesmo, sou covarde mesmo. Ninguém falou isso. Mas Deus estava vendo. Eles tinham capacete, escudo, espada, estavam vestidos de guerreiros. Mas Deus estava vendo o coraçãozinho deles lá, tudo medrosos, com vontade de ir embora para casa, né? Então os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não tem como correr do nosso Deus. Não tem lugar nenhum aqui na terra para se esconder do nosso Deus. Muito menos onde Ele mora, no alto dos céus, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou entrar no quarto, vou esconder, ninguém vai ver. Mas Ele vê mesmo, não tem jeito não. Para Ele não tem parede que esconda, não tem telhado. Pode entrar debaixo da cama que o nosso Deus está vendo. Pode pegar um avião e ir lá para as nuvens e se esconder lá no meio das nuvens. É pior, porque está mais perto dele. Ele está vendo, né? Então aqui a palavra do Senhor diz nesse verso 3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Talvez você diz, meu Deus, olha, eu estou passando tanta prova, parece que Deus não está me vendo. Deus está vendo que eu estou passando com essa pessoa. Será que Deus me abandonou? Parece que estou me sentindo sozinha nessa guerra. Eu acho que Deus não está me vendo mais, não está olhando mais para mim. Não, mesmo que você é mau, o Senhor está te vendo. Mesmo que você está longe dele, mas não está longe dos olhos dele. Mesmo que a pessoa ela é ímpia, Deus está olhando, está vendo? Isso não significa que ele vai guardar. Isso não significa que ele tem a obrigação de ficar aí protegendo. A pessoa ela fica desprotegida quando ela está longe do Senhor. Mas os olhos dele estão vendo, contemplando as atitudes do ser humano. Porque, eu repito, a qual o Salmo de Davi escrevendo, disse assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Então, a pessoa que não teme a Deus, ela está desprotegida. Ela não tem anjo nenhum, não, cuidando dela, não.
Porque o Senhor, Ele é justo. Né? A pessoa não quer compromisso com Deus, não está nem aí com o Senhor. Zomba de Deus, escarnece, e ainda quer que Deus acampa ao redor dele para guardar e proteger. Aí já é demais, né? Ele não acampa não, só ao redor dos que o temem. Então a gente vê aqui que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Glória a Deus, né? No verso 4, está dizendo assim: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Você está entendendo? Quando a pessoa ela tem uma língua perversa, essa pessoa tem um espírito quebrado, uma vida espiritual totalmente quebrada, né? Então nós vemos que a língua saudável é como se fosse uma árvore de vida. Ela produz seus frutos bons. Uma língua saudável. A língua saudável é árvore de vida. É como a árvore de vida, né? Então, através da língua, nós podemos se beneficiar ou se amaldiçoar, né? A língua tem poder, as palavras que a gente pode produzir. Podemos arrecadar muitas coisas boas ou, porém, más para nós mesmos. Por causa de uma palavra, todo o curso da nossa vida pode mudar. Por conta da palavra que proferimos, pode mudar o curso da minha vida ou da minha natureza. Pode mudar todo o curso de uma nação. Pode mudar o curso da sua vida. Por causa de uma palavra, você pode perder ministérios, posições, cargos. Tem pessoas que ela é tão abençoada, ela tem um cargo excelente, um ministério excelente, mas por conta de palavras mal colocadas, mal interpretadas, essa pessoa ela pode vir a perder muito por conta de palavras essas que quando ela é proferida, não tem como voltar atrás. Mesmo que a gente peça perdão por ter falado, é difícil ser reconstruído, a essência da verdade, né? Quantas pessoas se arrependem de ter difamado alguém, de ter mentido, arrepende mesmo, só que já foi, já falou, já criticou, né? Fica marcado, fica aquela mancha, né? Então, a língua saudável é a árvore de vida. Aqui nem está falando assim que é como a árvore de vida, é igual uma árvore de vida, não, está falando assim, é uma afirmativa, né? Uma língua saudável é árvore de vida. Uma língua saudável, não uma língua enferma. Então a gente vê que a palavra de Deus sempre fala das duas situações, né? Do bom e do mal, como eu disse, do saudável e do abominável. Então nós podemos ser uma bênção com a nossa língua. E quanto mais a gente fechar a nossa boca, menos a gente tem tristeza.
menos a gente tem angústias. Porque na multidão de palavras não falta transgressão. Você pode ver que uma pessoa que ela conversa, fala, que fala. Não falta pecado nessa conversa. A pessoa peca nessa conversa. Nós, meu Deus, eu vejo, eu observo, eu assunto, como diz o outro, eu fico assuntando. Pessoa que, meu Deus, não importa o horário, e a pessoa já conversa assim, muito, sabe? Muito mesmo. E depois fica tão amargurada, porque além de ter falado um monte de coisa que não era para falar, ficou ouvindo também só negatividade. Não tem uma palavra de fruto bom, uma palavra de ânimo, né? Então nós vemos aqui que a língua saudável é a árvore de vida. A árvore de vida, onde os pássaros se aninham, onde os pássaros se alimentam, onde as ovelhas descansam à sua sombra, onde as suas folhas são verdes. Então é isso que o Senhor diz, que a língua saudável, ela é a árvore de vida, que pode beneficiar muitas pessoas. A nação pode ser abençoada, a família pode ser abençoada, a igreja onde você vai, congrega, é abençoado por conta da árvore da vida que você é, através da sua boca. Se você está construindo, se você disser, está ficando bom, vai ficar melhor, isso soa com fé, isso soa bem. A pessoa está um pouco lá, cabisbaixo, desanimada. Quando ela ouve essa palavra, ela se anima, porque foi dita com vida, né? Expressou vida sobre a pessoa que está construindo aquela obra. Talvez ela está lá com seu pensamento para baixo, esperando o socorro de alguém para vir ajudar. Mas quando ela ouve uma pessoa dizer, está ficando bom essa construção, poxa vida, você fez tudo isso sozinho mesmo, hein? Que capricho! Olha, parabéns! Está quase acabando, hein? Que maravilha! Né? Já já o Senhor está morando aí dentro. Então essa pessoa, ela se anima, porque ela recebeu uma palavra de vida, uma palavra que impulsionou ela a fazer e a continuar nessa construção. E ela vai ficar mais animada ainda. Aí que ela vai caprichar mesmo, né? Mas há aqueles, como Sambalate, como Tobias, que passa perto e diz, uma raposa, se a cauda de uma raposa bater nesse muro aí vai cair. Eita, essa parede aí tá torta, hein? Você não está fazendo nada certo mesmo, hein? Nossa, que relaxo. Esse aí não vai conseguir terminar sozinho, não, coitado, não tem dinheiro para acabar essa construção. Isso é
a língua abominável. E se a pessoa que está trabalhando, ela receber, ela aceitar e digerir aquilo, com certeza ela vai parar a construção dela. Com certeza ela não vai ter o prazer de morar dentro da casa tão cedo, né? Mas aí a gente tem que ser inteligente. Assim como Neemias e também como Esdras, né? Eles ouviram essas palavras, mas eles eram sábios. Eles não estavam pedindo opinião para Sanbalate ou Tobias. Eles tinham compromisso com o nosso Pai, com o nosso Deus. E eles continuaram firmes na obra. E foi reconstruído os muros de Jerusalém, o templo, né? E foi uma bênção, e está lá até hoje, uma bênção, Jerusalém, os muros, está lá. Então a gente também não devemos receber as palavras negativas para nós. Vamos absorver as palavras de vida, porque palavras ruins é o que mais tem. Quantas palavras ruins você recebeu essa semana que passou, né? Quantas palavras ruins, mas passou, deixa para lá. Não vai remoer mais isso. Falaram que você não serve para nada, que você é isso, aquilo, né? Tocaram você da sua casa, te magoaram, te feriram, falaram que você não vai conseguir, falaram que onde você põe a mão não prospera. Falei, nossa, quanta coisa horrível que você ouviu. Mas isso são as palavras dos ímpios. Ah, mas a pessoa está do meu lado. Mas a pessoa, a língua dela é perversa, né? Mas só que a gente precisa saber que a gente serve um Deus e que nós estamos aprendendo com Ele a ter uma língua saudável. Uma língua saudável. A responder com brandice. A responder com mansidão, para nós não ser igual a essa pessoa iracunda. Para nós não se igualar a essa pessoa abominável. Nós somos diferentes. Se a pessoa quer se matar na ira dela, quer se morder, se devorar, que se devore. Mas você não pode ser igual. Você tem algo para fazer e você vai fazer pronto, e vai fazer bem feito. Porque você é árvore de vida. A tua língua é ungida. A tua língua é língua de pessoas que oram, pessoas que louvam, pessoas que aconselham, que dá conselho. A sua língua é erudita. A sua língua é saudável. Não vai responder conforme ele e nem ela, mas responda com mansidão e temperança. Assim, brasas de fogo você amontoa na cabeça dessa pessoa. A pessoa vai acordar para a vida, vai ver que nível que ela está, que horrível, que feio ela se comportou, né? Gente, essa palavra do Provérbio 15 é tremenda, né? Então a gente vê aqui que é maravilhoso. Eu vou terminar dizendo assim no verso 15: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Tá vendo? Porque as palavras ruins trazem tristeza ao coração, mas as palavras boas trazem um banquete contínuo dentro do nosso coração.
sempre rindo, sempre feliz, porque a gente traz para dentro do nosso coração vida. O nosso coração não merece ficar sofrendo, não é verdade? Deus abençoe a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo justo. E hoje é domingo, dia de se alegrar no Senhor, porque foi no domingo de manhã que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos ser felizes. Vamos deixar o nosso coração ser feliz. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, o justo Cordeiro.